Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar sobre home office durante a quarentena. Bom, como aí todo mundo já viu, a gente tá passando por uma pandemia de coronavírus, então é muito importante que todo mundo fique em casa o máximo possível, independente do que o nosso presidente fale, porque o mais importante agora é a gente ficar em casa, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor e tentar o máximo possível não se expor ao vírus pra não passar o vírus pra mais ninguém, né? Mesmo que você não seja do grupo de risco, você pode passar o vírus pra alguém que seja do grupo de risco, tá? Então a gente precisa se manter informado e em casa o máximo possível. Eu sei que não é todo mundo que pode ficar em casa, eu sei que tem muita gente que o chefe não tá liberando e aí a gente meio que não tem opção porque a gente também precisa ganhar um salário. E, enfim, eu entendo, mas o máximo que dá pra gente ficar em casa é legal que a gente fique em casa. Sempre tomando cuidado, lavando as mãos, de olho na saúde, etc. Mas enfim, eu vim aqui pra falar algumas coisas sobre home office. Eu tenho visto muita gente sendo dispensada do trabalho, mas em trabalhar de home office. E algumas pessoas não estão acostumadas a trabalhar de home office, então às vezes é um pouco confuso, né? Porque você não tem aquela coisa de sair de casa pra ir pra um lugar em que você vai trabalhar especificamente, aí termina o seu horário, você ainda tá em casa. Eu sei que é um pouco confuso. Desde que eu me formei, eu acho que a maioria dos anos até aqui, não, com certeza a maioria dos anos até aqui, eu tenho trabalhado em home office, ou pelo menos boa parte do tempo em home office. Pra mim, essa coisa de ficar completamente em casa e seguir trabalhando é normal, tipo, não muda tanto do que eu tô acostumada. E aí eu pensei, bom, então eu vou falar pras pessoas algumas dicas e o que eu faço pra me organizar e pra manter um home office produtivo e proveitoso da melhor forma possível. Sobre ser produtivo durante o coronavírus, eu fiz um texto essa semana sobre, né, de produção durante a quarentena, que a gente tá passando por um momento muito difícil, muito delicado, então eu entendo que nem todo mundo vai conseguir manter a mesma produção de sempre e não precisa. Eu já escrevi sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, a primeira dica que eu tenho pra vocês é criar uma rotina de fato. Eu sei que a gente tá em casa, eu sei que a gente tá no conforto, e eu sei que eu mesma não sigo sempre todas as dicas que vocês estão falando aqui. São dicas que eu tenho pra mim e às vezes eu erro, mas tudo bem. Mas é importante que a gente tenha uma rotina, porque exatamente pra gente estar num ambiente que em tese é pra gente descansar, essa rotina vai meio que ligar a chave tipo, ok, agora estou no modo trabalho, sabe? E por isso que é importante também você estipular horários. Não é porque você tá em casa que você vai trabalhar todo momento que você estiver perto do computador. Você vai parar pra ir no banheiro, pra comer e pra, sei lá, ver o Big Brother, né? Parece eu, mas enfim. Não, você vai trabalhar num horário específico que nem você faria se você estivesse numa empresa. Eu sei que em alguns lugares a gente tem que ficar trabalhando até o trabalho acabar. Eu sei que às vezes a gente trabalha junto com freela, faz um monte de freela, então não dá pra fazer só nesse horário estipulado. E eu sei que prazos. Eu sei de tudo isso. Eu sou uma pessoa, inclusive, que eu tô trabalhando não importa o dia da semana por causa de prazos. Mas é importante, principalmente nesse momento, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo meio que sem saber o que vai acontecer com o mundo. É importante que a gente mantenha essa rotina pra gente ter uns momentos de pausa. Então, por exemplo, sei lá, você estipula que você vai trabalhar de 9 às 6 ou de 10 às 7. E aí você vai ter aquela hora do almoço, né, como sempre, porque você precisa comer. E aí passou das 6, das 7, você não vai mais trabalhar, porque é como se você tivesse saído do seu trabalho. Então você vai fechar todas as coisas do trabalho e pode continuar usando o PC, mas vai fazer outra coisa, vai jogar um videogame, vai ver uma série, enfim. Se os prazos estiverem apertando, ok, infelizmente a gente não pode argumentar contra isso. Mas o máximo que der, manter um prazo mesmo, e tipo, não, eu tô muito cheia de coisa, eu preciso trabalhar no final de semana, tá bom, então eu trabalho de sábado, mas um de domingo, sabe? Pra gente conseguir manter o fluxo de trabalho, mas ao mesmo tempo pra gente também não pirar, exatamente porque não tem essa mudança de ambiente, sabe? E por isso também que é muito importante você fazer algumas pausas durante o trabalho. Quando você tá no seu trabalho, é comum às vezes que você levante pra tomar um café, que você levante pra bater um papo, pra ir na padaria, pra fazer alguma coisa, né? Depende se tem coisa pra comer dentro do trabalho, mas enfim. Faça isso também em casa, tipo, deu meio da tarde, deu uma fominha, vai fazer um café, vai comer uma coisinha, para um pouco, entra no Facebook, ou tipo, eu terminei essa leva de trabalho A, agora eu vou entrar na leva de trabalho B. Tá bom, faz uma pausinha,
que nem você faria geralmente, não é porque você tá em casa, você não tá mudando o ambiente, tipo, assumir que o seu cérebro meio que já está descansando porque você tá em casa. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas pra mim, tipo, que trabalha em casa há muito tempo faz algum sentido, né? A gente acha que porque a gente tá no lugar de trabalho, que seria a nossa casa, então a gente sempre tem que estar no modo trabalho, mas isso não é verdade. Então às vezes para, dá uma respirada e depois volta. Nossa, tem uma dica que eu nem anotei aqui, mas eu vou falar mesmo assim, porque eu acabei de lembrar. Uma coisa que me ajuda muito é estipular metas. Então eu sempre anoto no doc do meu computador tudo que eu tenho que fazer para aquele dia. Na verdade eu anoto tudo que eu tenho que fazer até longe, porque às vezes eu trabalho com prazos que são mais longe, né? Mas... tipo, hoje eu preciso fazer isso, e isso é mais prioridade que isso, que precisa ser entregue antes disso, não sei o que, não sei o que. Você estipula que você tem que fazer aquelas coisas, sabe? Eu sei que muita gente também usa isso dentro do escritório, mas como eu tô acostumada a trabalhar mais fora do escritório, é uma coisa que eu faço, então eu tô falando mesmo assim. Porque de repente, sei lá, vai que você não faz o seu trabalho e você faz em casa, tudo bem também. Uma coisa que me ajudou muito e que fez muita diferença é ter um ambiente de trabalho. O que eu quero dizer exatamente com isso? Tipo, às vezes a gente tem o nosso computador, e isso serve muito para as pessoas que vão seguir no home office ou que já seguem no home office, não só durante a quarentena. E obviamente se não for possível porque você tem um computador de mesa, tudo bem também. Mas uma coisa que me ajuda muito é ter um lugar para trabalhar especificamente. Então, que nem quando eu morava na outra casa, se vocês pegaram os vídeos de um ano atrás, um pouco mais, vocês vão ver que eu tava em outro ambiente, porque eu mudei de casa nesse período. Lá, como eu morava numa kitnet, eu meio que não tinha muita opção, então meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu basicamente levantava, ia no banheiro e sentava lá, e depois acabava lá. E assim, não tô dizendo que não funcionava, funcionava, porque eu meio que entro no modo de trabalho muito fácil em casa, por causa desse costume que eu tenho. Mas às vezes eu perdi um pouco a noção, tipo, eu tava na minha cama, eu lembrava que eu tinha que fazer uma coisa, tipo 9 da noite, sabe? Que eu podia muito bem fazer no dia seguinte, mas eu fazia naquele momento, entendeu? E isso não é muito legal. E quando eu mudei, que eu vim pra uma casa maior, eu coloquei, tipo, o meu ambiente de trabalho longe do meu quarto. Então eu tenho meu quarto lá atrás, que é onde eu durmo, basicamente eu entro lá pra dormir, descansar, ou sei lá, de repente eu quero jogar uma coisa deitada na cama com o Switch, aí beleza. E eu tenho a minha mesa de trabalho na sala, no caso onde eu estou, ali, especificamente ali. Eu não vou mostrar porque tá uma zona, né? Eu sou muito bagunceira. Mas eu tenho um espaço, tipo, aqui na minha frente tem o meu rack com a TV. E eu tô com o sofá aqui. Aqui é a janela, como vocês podem ver, essa luz batendo na minha cara. E aqui, né, eu tenho uma escrivaninha que ocupa uma parte considerável da sala, com meu computador e minhas coisas de trabalho e coisas que às vezes eu não sei onde guardar e eu deixo aqui até eu saber onde guardar. Ai, não sigam o meu exemplo de arrumação, tá, gente? Eu sei que eu sou bagunceira, vamos lá. Então isso me ajuda, que tipo, eu tenho que levantar. E eu sei que tipo, isso me afetou em algumas outras coisas, que tipo, às vezes eu falo, eu tô muito cansada, eu vou ficar um pouco deitada e vou mexer com o computador lá. E meio que o meu cérebro, ele sai do modo de trabalho um pouco, sabe? Assim, funciona, eu já consegui fazer coisa na cama quando eu não tava querendo ficar aqui, mas eu funciono muito melhor trabalhando aqui, nesse meu pequeno escritório que eu criei. Eu nem mostrei no começo do vídeo, mas vocês viram que aqui temos quadros agora? Obrigada, Rebeca. Ainda falta, mas por enquanto tá bonito, tá legal. E eu também esqueci, gente, se inscreve no canal, coronavírus tá me deixando confusa. Se inscreve aí no canal, que eu já falei um monte de coisa, mas eu vou falar mais coisas, então vocês já se inscrevem agora, porque eu já falei um monte de coisa e eu vou falar mais coisas legais. Assim, eu sei que isso nem sempre é possível, porque de repente você tem o seu computador de mesa no seu quarto, porque você não trabalha normalmente da sua casa, e aí mudar seria um trabalho, ou de repente você morava num apartamento muito pequeno, como era o que eu tinha há um tempo atrás, e aí realmente não tem como, e tudo bem, eu não acho que você não vai conseguir trabalhar por conta disso, só tô falando que é uma coisa que me ajuda. Se você tiver um notebook de repente, leva o notebook, em vez de você trabalhar, sei lá, numa mesa no seu quarto, leva ele pra mesa da sala, alguma coisa assim, sabe? E o que eu já falei um pouco em outras partes do vídeo, mas eu vou reforçar aqui, não se esforce mais do que você precisa. Não é porque você tá em casa que toda hora é hora de trabalhar. E isso vale muito para as pessoas que, assim como eu, trabalham com uma coisa relacionada à arte. Se vocês desenham, se vocês escrevem, se vocês pintam. Eu sei que toda vez que a gente faz uma pausa, e foi o que eu falei no meu texto dessa semana também,
Toda vez que a gente faz uma pausa, a gente acha que a gente devia estar trabalhando, porque a gente tá tendo um tempo livre, então a gente devia estar criando de alguma forma. Isso não é uma verdade, tá? E isso não é nem saudável. Ah, tudo bom, senhora? Para. Não, não. Vem aqui. Ah, folga. Vê se eu posso com essa gata. Dá oi pras pessoas. Fica em casa. Não é porque a gente tá em casa e que a gente cria em casa que a gente tem que estar criando o tempo todo porque a gente tá em casa, entendeu? Eu tô falando todas essas dicas aqui pra tentar ajudar quem quer continuar mantendo o ritmo de trabalho, quem precisa manter um ritmo de trabalho. E sei lá, ajudar pessoas em geral no home office mesmo. Depois que a pandemia acabar, vai ter gente que vai trabalhar de home office, né? Então tudo bem. Mas assim, a gente tá passando por um momento tenso, é normal que a gente não esteja conseguindo trabalhar da mesma forma, porque a gente tá preocupado, que a gente não sabe o que vai acontecer, que a gente não tem os mesmos recursos que talvez você tivesse no escritório, pra quem trabalha no escritório. Tudo bem. O importante é a gente respeitar isso o máximo que a gente puder, considerando o prazo, considerando que infelizmente as nossas contas não vão parar de vir, que a gente vai ter que continuar pagando aluguel, conta de luz, essas coisas todas. Mas o máximo que você puder, não se force além do que você precisa. Tenha paciência com você mesmo, com o seu ritmo e com a sua... e com o seu nível de produtividade nessa época. Eu tenho lutado muito internamente sobre uma coisa de eu não estou criando tanto dos meus projetos pessoais, né? Nesse período, parte por estar trabalhando muito e em parte porque ando preocupada e às vezes eu só quero desligar a cabeça. É uma questão que eu sempre passo normalmente, mesmo sem pandemia, porque a maior parte do tempo eu tô em casa. E mesmo de final de semana eu acho que eu tenho que estar criando o tempo todo. Então isso não é verdade, vocês não precisam estar criando nem sendo produtivos o tempo todo. Principalmente agora que é o momento da gente cuidar de nós mesmos. Tem muita gente trancada em casa que não tá vendo gente, assim... Eu que sou introvertida, não me afeta tanto, apesar de já estar com saudade das pessoas. Mas tem muita gente que isso afeta muito o dia a dia e a cabeça. E a gente fica mal e tudo bem. Tudo bem a gente ficar mal, tudo bem a gente pegar um tempo pra descansar e tal. Eu acho que a maior dica desse vídeo é respeite o seu tempo, respeite a sua cabeça, respeite suas preocupações e vá com calma, o máximo que der pra ir com calma. Porque como eu falei, infelizmente os boletos não vão parar de vir. Então é isso, gente, são essas algumas dicas que eu queria compartilhar até vindo de uma pessoa que tá acostumada a fazer home office. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês querem que a gente fale, tanto em relação a esse período de quarentena como de qualquer outra coisa, escreve aí nos comentários. Não esquece de seguir o Nebula em todas as redes sociais, Nebula com 2 L's _eco, Twitter, Instagram, procura lá no Facebook também, procura em tudo e acompanha o conteúdo que a gente tá trazendo. E não se esquece que a gente tem um catálogo de assinaturas que vocês podem assinar e receber as nossas newsletters, e depois de um tempo que a gente conseguir alguns assinantes a gente vai começar a fazer sorteios. Talvez durante a pandemia isso fique um pouco difícil, mas depois com certeza vai acontecer. Então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.